Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um devocional diário. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Rodrigo, sou um dos seminaristas apoiados pela igreja e por isso eu compartilho esse espaço nas segundas-feiras com outros pastores e seminaristas aqui da PIB, e no restante da semana o pastor André está por aqui compartilhando um pouco com a gente. Nós estudamos um capítulo da Bíblia por dia e hoje nós estamos em Marcos, no capítulo 8. Eu vou pedir para você abrir aí a sua Bíblia comigo e nós vamos juntos ouvirmos um pouco do que Deus quer nos falar essa manhã. Eu não estou ao vivo aqui com vocês, eu pré-gravei esse vídeo porque na segunda-feira é minha folga, então é o dia que eu tento descansar um pouco, ficar mais tranquilo, e então eu estou aqui com vocês no chat, mas não ao vivo. Então não deixe de comentar aqui e de colocar os seus pedidos de oração também, tá bom? Vamos lá, gente, vamos ao que interessa. Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos já desde o início da semana. Nós vimos o ministério de Jesus se desenvolvendo e conforme isso foi acontecendo, multidões vão seguindo e puderam ver também centenas de sinais e maravilhas que o Senhor fez durante a sua caminhada e o seu ministério. Nós também vimos o chamado dos discípulos, dos apóstolos, e que junto com essas multidões e até mais de perto puderam ver vários sinais que o Senhor fez. E naqueles dias, como diz o início do capítulo, vários demônios foram expulsos, muita gente foi curada, leprosos foram curados, paralíticos passaram a andar por conta própria, um homem com a mão atrofiada foi curado e até uma criança foi ressuscitada, além de vários e vários milagres que Jesus fez. E a história continua. Diz assim o capítulo 8. Naqueles dias, outra grande multidão se reuniu e mais uma vez o povo ficou sem comida. Jesus chamou os discípulos e disse: eu tenho compaixão dessa gente, eles estão aqui comigo há 3 dias e não têm mais nada para comer. Se eu os mandar embora com fome, eles desmaiarão no caminho. Alguns vieram de longe. Se você tem acompanhado o devocional ou se você já conhece o texto, você vai lembrar que antes desse evento de Marcos no capítulo 8, Jesus ele já havia estado numa situação parecida com essa aqui. Ocorre que quando Jesus ele passa operando sinais e maravilhas e anunciando as boas novas do Evangelho, é inevitável que pessoas o admirem e não o sigam. As pessoas começam a seguir Jesus sem se preocupar muito com as coisas, com os seus afazeres. Você pode ver que os discípulos eles abandonam ali um barco no meio do caminho, uma rede desse lado, eles vão deixando os seus compromissos, suas bancas de cobrança de impostos e passam a seguir a Jesus. Mas não somente os discípulos, mas também toda uma grande multidão começa a fazer isso. A Bíblia diz que nessa ocasião do capítulo 8, tinham mais de 4.000 homens reunidos. 4.000 homens que ao verem Jesus passar, eles não conseguem mais viver suas vidas sem seguir Jesus por causa das coisas que os seus olhos viram e que seus ouvidos ouviram. Eles passam então a seguir a Jesus sem se preocupar com as suas necessidades básicas da vida, como se alimentar. E acabam ficando sem comida. Alguns dias antes desse evento, Jesus ele convida os discípulos para se isolarem. Vamos se isolar um pouco para descansar. E eles já estavam há vários dias com muita gente por perto e a Bíblia diz que eles não tinham tempo nem para comer direito. Só que a tentativa de sossego e de descanso aqui ela é frustrada mais uma vez porque a multidão percebe para onde eles estão indo e vão novamente atrás deles. A Bíblia diz que eles ficam horas ouvindo as coisas que Jesus tinha para dizer e então entardece. O sol vai se pondo e eles estão num lugar distante que não tinha nem mercado próximo. E Jesus manda que os discípulos providenciem comida. O povo está com fome e providenciam comida. O que eles têm ali não é suficiente para todo aquele povo. E nessa ocasião aqui, anterior, eram 5.000 homens. E na falta de alimento, no ato da partilha, Jesus multiplica. Ele faz com que todo aquele povo coma à vontade e ainda sobram 12 cestos. Aqui no capítulo 8, eles estão em outro lugar já, algumas pessoas são diferentes, algumas ficaram, outras começaram a seguir Jesus a partir dali. Jesus traz novamente para os discípulos o mesmo problema com o alimento.
e compartilha com eles novamente a sua compaixão para com aquelas pessoas que decidiram segui-lo a todo custo, a ponto de não se preocuparem em levar comida, não se preocuparem com as suas necessidades básicas. Elas estão tão apaixonadas e impactadas por Jesus que elas decidem ir para onde for sem se preocupar com o que vão comer. O que importa é estar com Jesus. A resposta dos discípulos aqui é intrigante demais, porque eles tinham acabado de passar por uma situação como essa. Eles acabaram de ver Jesus multiplicar centenas de pães e de peixes e de ver toda aquela gente comer até ficar satisfeita, além dos cestos que sobraram. Na primeira multiplicação, os discípulos, inclusive, eles tomaram a iniciativa de pedir para Jesus despedir a multidão. Cara, eles estão com fome, manda eles embora. Naquela outra ocasião aqui, o problema era conseguir dinheiro para ir no mercado comprar. Aqui em Marcos, no capítulo 8, o problema é mais grave ainda, porque nem lugar para comprar comida tem, eles estão isolados. A resposta dos discípulos no versículo 4 deveria ser a seguinte: certo, a gente tem centenas de pessoas aqui com fome, temos alguns pães e peixinhos, como ele fez na outra vez, vamos dividir porque vai multiplicar. O nosso papel é distribuir, Jesus é quem multiplica. Mas não é isso que acontece. No versículo 4 diz o seguinte: os discípulos disseram, como que nós conseguiremos comida suficiente neste lugar para alimentá-los? Eles nem sequer lembraram do primeiro milagre. Eles conseguem enxergar muito bem o problema, é muita gente e pouca comida, mas nem de perto eles enxergam a solução. Eu não sei como é para você estudar esse texto, mas ao mesmo tempo que me gera uma indignação para com os discípulos, porque, gente, eles acabaram de experimentar o milagre. Eles acabaram de ver a provisão de Jesus e agora, poucos dias depois, eles estão diante da mesma situação e, de novo, eles estão preocupados, se perguntando como faremos. Só que, além de indignação, estudar esse texto aqui gera em mim muita compaixão pelos discípulos. Eu tenho certeza de algumas coisas na minha vida, e uma delas é que a Bíblia é a palavra de Deus e que tudo o que está escrito aqui é integralmente verdade, é absolutamente verdade, e por isso eu tenho certeza que Jesus realizou todos esses sinais, todas essas maravilhas. Além disso, eu sou convertido há 11 anos, e nesses 11 anos eu já vi com os meus próprios olhos Jesus operar sinais e maravilhas. Eu já pude ver com os meus próprios olhos Jesus prover quando há alguma falta. E ainda assim, mesmo com tudo que a Bíblia me conta e tudo que eu já vi e vivi, ainda assim, quando eu me encontro numa situação de falta, de necessidade, de dependência, eu também fico preocupado. E algumas vezes eu fico até meio desesperado. Quando alguma coisa parece não ter solução, a minha primeira reação, normalmente, não é crer que Jesus irá operar um milagre. A minha primeira reação é ficar preocupado. Talvez essa seja uma dificuldade só minha, talvez você nunca tenha passado por isso, pelo mesmo problema, mas para mim é curioso quando eu, ao ler esse texto, eu me espanto com os discípulos, mas quando eu paro para analisar a minha própria vida, eu me encontro igual a eles. E Jesus, diante da preocupação dos discípulos, ele, cheio de compaixão e de paciência, ele continua a conversa. Ele pergunta para os discípulos: quantos pães vocês têm? E eles respondem que tem 7. São 7 pães para 4.000 homens, é surreal. Aqui a gente aprende que o pouco para Jesus é muito. Quando os nossos recursos eles acabam ou são insuficientes, Jesus ele pode fazer o milagre da multiplicação de novo. A gente precisa aprender a depender mais do provedor do que da própria provisão. Ele ainda continua multiplicando os nossos pequenos recursos para suprir as nossas necessidades. Os celeiros do céu eles estão sempre abertos e Jesus ele está sempre ansioso para derramar sobre nós e derramar com abundância. Amém? Capítulo 6. Então, Jesus mandou todo o povo sentar-se no chão, tomou os 7 pães, agradeceu a Deus e o partiu em pedaços. Em seguida, entregou aos discípulos que o distribuíram à multidão. Eles encontraram ainda alguns peixinhos e Jesus os abençoou e mandou que os discípulos os distribuíssem. Todos comeram à vontade e depois os discípulos recolheram 7 cestos grandes com as sobras.
Naquele dia havia cerca de 4.000 homens na multidão. E após comerem, Jesus os mandou para casa. Gente, olha só. Jesus que alimentou a multidão, ele jamais mudou. Ele é o mesmo e tem o mesmo poder e compaixão para agora. Tem uma chave aqui que eu preciso que você anote em algum lugar para não esquecer. Risca na tua Bíblia aí se for preciso. A ação divina não exclui a cooperação humana. O poder de Jesus não te isenta de participar do milagre. A soberania de Deus não te anula de responsabilidades. Jesus, ele podia ter criado tudo do nada, ele podia ter criado aqueles pães e peixes como ele fez na criação do mundo, mas ele prefere começar a partir do que ele já tem. Muito mais do que prover, muito mais do que fazer milagre, Jesus quer que você participe do milagre. Você precisa oferecer o pouco recurso que você tem para que ele multiplique. Jesus fez o milagre da multiplicação, mas foram os discípulos que distribuíram. Você precisa pegar junto, cara. A outra chave é sobre gratidão. O versículo 6 diz que ele tomou os 7 pães, agradeceu a Deus e os partiu em pedaços. A gente precisa agradecer pelo que tem antes de ver o milagre acontecendo. O milagre ele é precedido por gratidão e não por murmuração. Ah, Digão, mas o que eu tenho é muito pouco, são 7 pães, não é suficiente. Não é sobre murmuração, cara, é sobre gratidão. É no ato da gratidão e da partilha que o milagre acontece. Amém? Versículo 11. Alguns fariseus vieram ao encontro de Jesus e começaram a discutir com ele. Para pô-lo à prova, exigiram que ele lhes mostrasse um sinal do céu. Mais um. Os fariseus aqui, eles não têm interesse na verdade, eles são só especuladores, sabe? Eles só querem criar complicações para Jesus, eles querem desacreditar Jesus publicamente. A palavra discutir aqui em Marcos, ela tem o significado de discussão inútil, de discussão desqualificada, não é importante, não leva a nada, é só auê. Diferente da multidão que tinha fome, a aproximação desses fariseus de Jesus não é para aprender ou para receber qualquer ajuda. Eles querem confusão, eles querem fazer barulho. Eles ficam, na verdade, o tempo todo eles ficam tentando colocar armadilhas no caminho de Jesus. E Jesus já tinha dado para eles vários sinais, os cegos viam, os surdos ouviam, os paralíticos estavam pulando pelas ruas, os leprosos voltaram para casa, até morto ressuscitou. Ficar pedindo sinal para Jesus depois de tudo isso é no mínimo um desaforo. O desejo deles por um sinal só confirmava o quanto que eles eram incrédulos, sabe? Porque a fé não pede sinal, cara. A verdadeira fé confia em Deus e na sua palavra e naquilo que o Espírito Santo está testificando no teu coração. Os fariseus daquela época lá, eles não são muito diferentes dos fariseus de hoje, do nosso tempo. Eles querem ver milagre, querem ver coisa espetacular, mas eles não têm nenhum interesse, nenhum compromisso com as coisas do reino de Deus. Jesus já havia feito muito mais do que precisava para provar qualquer coisa. O problema é que os fariseus eles eram cegos e isso entristece o coração de Jesus. Ele não se recusou a fazer porque ele não podia. Ele se recusou a fazer porque Jesus não está sujeito aos caprichos do coração do homem. Eu não sou bobo da corte, cara. E continua. Ao ouvir isso, Jesus suspirou profundamente e disse: por que esse povo insiste em pedir um sinal? Eu lhe digo a verdade, não darei sinal algum aos homens desta geração. Então os deixou, entrou de volta no barco e atravessou por outro lado do mar. Os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida. Gente, parece engraçado, não parece? É comida, gente. O chinelo na bolsa, vão viajar. O chinelo você esquece mesmo. Eu mesmo nunca lembro de levar chinelo, mas era comida. Eles tinham no barco um pão. Enquanto atravessavam o mar, Jesus os advertiu: fiquem atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos começaram a discutir entre si porque não tinham trazido pão. Ao saber do que estavam falando, Jesus disse: por que vocês discutem sobre a falta de pão? Vocês ainda não sabem ou não entenderam? O seu coração está tão endurecido que não compreendem? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês não se lembram de nada?
Não é possível que vocês não se lembrem de tudo que eu já fiz, vocês não se lembram de nada. Quantas coisas eu já fiz no meio de vocês e ainda assim vocês não conseguem se lembrar de nada. A gente precisa cuidar para que no meio da correria, de sobe e desce de barco, de leva a gente para cá, leva a gente para lá, de no meio dos nossos afazeres, a gente precisa cuidar para não esquecer das coisas que o Senhor já fez no nosso meio e das coisas que o Senhor já fez em nós. A gente precisa cuidar para não esquecer da fidelidade do Senhor. E ele continua no versículo 19. Quando repartiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando repartiu os 7 pães entre os 4.000, quantos cestos cheios de sobras vocês recolheram? 7, responderam. E por que vocês ainda não entendem? Jesus perguntou. Vocês não entenderam que quando vocês estão comigo, vocês estão caminhando comigo, fazendo a minha vontade, fazendo as coisas que eu peço para que vocês façam. Quando vocês fazem a minha vontade, que é também a vontade do meu Pai, quando vocês têm compromisso comigo, eu tenho compromisso com vocês, cara. Presta atenção nisso aqui, igreja. Quando nós caminhamos com Jesus, as nossas necessidades básicas, elas não devem nos trazer preocupações. Quando nós caminhamos com Jesus, as necessidades para que o ministério de Jesus, para que as coisas do reino de Deus sejam glorificadas e manifestas, as coisas básicas para que isso aconteça não devem nos trazer preocupações. Era necessário que aquelas pessoas estivessem ali para ouvir, para anunciar, para propagar o Evangelho. Então, quando essas pessoas elas assumem um compromisso com o ministério de Jesus e com o reino de Deus, todas as suas necessidades são saciadas, sejam pães e peixes ou um prédio novo para alcançar uma cidade, amém? Você percebe a gentileza e a paciência de Jesus com os discípulos aqui? Fosse com a gente, na nossa tendência humana, mandava logo os discípulos para casa. Ah, cara, se vira, deixa pra lá, vai atrás de dinheiro, de comida, sei lá, eu cansei, dá um jeito. Mas não é assim que Jesus faz. Mesmo depois de tantas vezes, Jesus ainda é paciente, gentil e bondoso. É assim que Jesus nos trata. Ele sempre faz questão de nos lembrar das coisas que ele já fez para que a nossa fé aumente. E antes que eu me esqueça, quando Jesus ele fala sobre o fermento dos fariseus, ele está alertando aqueles homens sobre a necessidade de se guardar de más influências. É óbvio que Jesus não está falando sobre pão, mas sobre a doutrina dos fariseus. Fiquem ligados com os falsos mestres e os falsos ensinos, porque isso pode levar vocês para a morte. E na Bíblia, o fermento ele é sempre um símbolo do que é mal. Durante a Páscoa, por exemplo, os judeus precisavam retirar tudo que tivesse fermento de casa. Tá? Tira tudo que é fermento e também fermento não era permitido nem nas ofertas. Porque o mal, assim como o fermento, ele fica escondido, mas ele se espalha e contamina tudo. O fermento na Bíblia, ele trata de falsa doutrina, de infiltração de pecado no meio da congregação, de hipocrisia. É nesse contexto que Jesus alerta os discípulos. E é aqui que a gente precisa tratar a Bíblia como viva e entender que esse texto também está nos alertando. Ele está falando com a gente aqui. Ele nos alerta a olhar para a nossa vida e sondar se não tem nenhum grãozinho de fermento perdido aqui dentro do meu coração, fermentando toda a massa. Porque daqui a pouco isso aqui se espalha e contamina de forma que não tem mais o que fazer. A orientação de Jesus aqui é que a gente tome cuidado com as pessoas que nós estamos convivendo e com as coisas que nós temos ouvido. Às vezes, algumas coisas que parecem pequenas e insignificantes, elas podem crescer sem que a gente perceba, e aí toda a massa já está fermentada, aí é difícil de recuperar. Tá bom? Continua no versículo 22. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego e lhe pediram que Jesus o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Tem coisas, cara, que o Senhor não vai fazer com você no meio da multidão. Tem coisas que o Senhor quer fazer com você no secreto. Amém? Em seguida, ele cuspiu nos olhos do homem,
pôs as mãos sobre ele e perguntou: você vê alguma coisa? A saliva, gente, naquela época era considerado um remédio para os olhos, tá? Os antigos eles acreditavam, e até de maneira curiosa, no poder da saliva para curar. Mas eu vou focar na cura, não no método aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre saliva, bava, essas coisas esquisitas aí, você fala com o pastor André ou com o reverendo Spiller. Só tem uma coisa aqui sobre o método que eu gostaria de comentar. No Novo Testamento acontecem 7 milagres de curas de cegos, e para cada um deles, Jesus ele usou um método diferente. Isso me lembra que Jesus trata cada um de nós de maneira pessoal e singular. Todos eles tinham o mesmo problema. Então é só curar todos eles com saliva e com barro. Mas não é isso que Jesus faz. Jesus prefere tratar cada um de nós de maneira pessoal e singular. Amém? Continua, 24. Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: eu vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem como árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os seus olhos do homem mais uma vez e a sua visão foi completamente restaurada e ele passou a ver tudo com nitidez. Gente, olha só, todas as outras curas de Jesus foram completas e imediatas, rapidinho. O que aconteceu aqui? Jesus ele deu uma vacilada. Por que essa cura aqui ela foi progressiva? Eu acredito que Jesus ele usa um método aqui como fator pedagógico. Ele quer nos ensinar aqui. Veron, um estudioso, diz que há 3 estágios na vida desse homem. Primeiro, a cegueira. Todos nós estávamos cegos e Cristo é a luz que veio para nos iluminar. Segundo, a visão parcial. Essa é a condição do homem antes da glorificação. E terceiro, uma visão perfeita. Essa será a condição dos remidos na glorificação. Eu preciso te alertar que aqui, essa cura descrita aqui, ela não tem, gente, de maneira nenhuma ligação com essas curas lentas e parciais que nós vemos nos dias de hoje. O processo de cura, onde você precisa fazer várias visitas ao seu curador para fazer várias cirurgias espirituais, isso aí é diabólico, tá? Não é o que está descrito nesse caso aqui. Essa cura acontece em alguns segundos. Ela sai de uma cegueira total para uma visão perfeita em segundos, porque ele foi tocado por Jesus. E essa cura progressiva, ela nos traz algumas lições. A primeira é que por alguns momentos, alguns de nós temos uma visão distorcida. Mesmo que nós tenhamos sido tocados por Jesus, a gente precisa o tempo todo analisar a nossa visão sobre as coisas e sobre as pessoas. Nós precisamos cuidar para não enxergarmos as pessoas como árvores. Mesmo depois de ter sido tocados por Jesus, ele tem um discernimento muito vago das coisas. Aquele cara está vendo homens andando como árvores. O discernimento que ele teve naquele momento ainda é muito confuso, é muito incerto. Parecem árvores, mas não tem muita certeza do que ele está vendo. Árvores não andam, então eu acho que são homens, não sei. Ou seja, ele não tinha discernimento pleno e por isso ele estava causando aquela confusão. Ele olha para as pessoas como se elas fossem coisas, e nós precisamos cuidar hoje para que não nos falte discernimento para conseguir separar isso de maneira espiritual. Amém? A segunda lição é que nós sempre precisamos de mais um toque de Jesus. Quando a nossa visão sobre as pessoas está confusa, então nós precisamos de novo de um toque de Jesus. Não porque o toque de Jesus ele é ineficaz, mas porque aos poucos nós vamos perdendo a visão correta das coisas e começamos a fazer confusão na nossa própria mente. É aí que nós precisamos que Jesus nos toque mais uma vez para que a gente volte para o eixo. A obra de Jesus na nossa vida ela é progressiva. É como o sol que vai nascendo devagar e vai brilhando e brilhando e devagar até que nasça plenamente um novo dia perfeito. Depois do segundo toque de Jesus, o homem começa a ver tudo perfeitamente. É assim que o Espírito Santo trabalha na nossa conversão. A conversão ela é uma mudança das trevas para a luz, da cegueira espiritual para uma nova visão do reino de Deus. É só quando o Espírito de Deus age é que nós conseguimos ver as coisas claramente e com certo discernimento. Desculpa. Note que Jesus ele faz uma recomendação para esse homem. Jesus não queria que esse homem fosse motivo de auê ou de alarde. A recomendação de Jesus é que ele volte para casa.
mas não que ele entre no povoado. Vá para casa celebrar com a sua família, mas não deixa que isso vire só motivo de curiosidade e de falatório. Nesse momento aqui, Jesus ele já estava encerrando seu ministério. Ele está prestes para ir para Jerusalém, onde ele vai se entregar para a morte. Então o foco do ministério de Jesus aqui não deveria mais ser os milagres, mas a entrega dele, a redenção dele. Nos versículos 27, Jesus diz assim: Jesus e seus discípulos deixaram a Galiléia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhe perguntou: quem as pessoas dizem que eu sou? Até esse capítulo aqui, Jesus ele provou para os discípulos quem ele era, e agora os discípulos já têm convicção de quem ele é e que ele já tem plena certeza de que ele é o Messias, o Filho de Deus. A partir de agora ele começa então a caminhar para Jerusalém em direção da sua morte, onde ele vai dar a sua vida em resgate pelo seu povo. E dá para destacar duas coisas muito importantes aqui. Em primeiro lugar, Jesus ele faz uma pergunta muito importante. Quem é Jesus? Qual é a sua identidade? Quais são os seus atributos e as coisas que ele faz? E o povo aqui ele estava muito confuso acerca da pessoa mais importante do mundo. Alguns pensavam que ele era João Batista, outro que ele era Elias e que havia ressuscitado. E eles começaram a comparar Jesus com um homem importante ou com qualquer profeta. Eles não se deram conta ainda de que Jesus era o Filho de Deus. Durante toda a história da humanidade, houveram e houve até hoje, acontece até hoje, vários debates de quem é Jesus de verdade. Alguns acreditam que ele é um sábio, não acreditam na sua divindade. Outros que ele é só um mediador, mas não um mediador entre Deus e os homens, um mediador qualquer. Outros dizem que ele é um espírito iluminado, e ainda tem alguns que defendem que Jesus é um homem imortal, que inclusive se casou e teve até filho, como ensina um livro qualquer. E haviam ali vários questionamentos sobre quem é Jesus de fato. O povo está perdido numa questão crucial da vida. Eles tinham várias opiniões de quem poderia ser Jesus, mas nenhuma convicção de fato. Para a multidão, ele era João Batista, Elias ou qualquer outro profeta aí que apareceu. Eles tinham uma visão distorcida de Jesus porque eles o viam apenas como um grande mensageiro ou um curandeiro, mas não como o próprio Deus encarnado. Então, tiveram várias opiniões de quem era Jesus, menos a que é verdade, a que é fato. Isso acontece hoje. As pessoas ouvem falar, elas sabem. Outro dia eu estava num discipulado com um amigo e a gente estava falando sobre uma pergunta que ele fez para um outro amigo que definiu Jesus, nem lembro do que agora, mas não, definitivamente não como o próprio Deus. Então até hoje algumas pessoas elas têm várias opiniões formadas sobre Jesus, mas não reconhecem como o próprio Deus. Então se você não tem clareza sobre quem é de fato Jesus, você está perdido na questão mais importante da vida, cara. A vida, a morte, a ressurreição de Jesus, eles não são assuntos pouco importantes, é a essência do cristianismo. Se você não consegue reconhecer claramente Jesus como o próprio Filho de Deus e o Deus encarnado, é muito difícil que você se considere cristão. O cristianismo está muito além do que um monte de doutrina. O cristianismo é uma pessoa, é Deus encarnado na pessoa de Jesus. Ele é o eixo, ele é a base, é a fonte de tudo. Então nós precisamos ter muita clareza sobre quem é a pessoa de Jesus. O pastor André disse uma vez que Jesus, ele não é nosso brother, cara, ele é Deus encarnado. No versículo 29, em resposta a Jesus, Pedro diz o seguinte: o Senhor é o Cristo. E o crente em Jesus, ele precisa estar disposto a se opor à opinião popular, sabe? Ele precisa nadar na contramão do que a maré está dizendo e gritar para todo canto que Jesus é o Senhor. Pedro, ele afirma com ousadia que Jesus é o Senhor, mesmo quando os líderes religiosos e os políticos daquela época se recusavam a reconhecer isso. Ele, com muita ousadia, ele declara que Jesus é o Messias. E assim como Pedro, a gente precisa confessar, mesmo quando a opinião da maioria ou do que é descolado diz o contrário. Amém? Logo em seguida, no versículo 31, diz o seguinte: Jesus ele faz uma declaração sobre o seu propósito de vida no mundo.
ele começa a contar para os discípulos de forma muito clara sobre o seu sofrimento, a sua prisão, a sua morte e também da sua ressurreição. E até esse evento aqui, até esse capítulo, Jesus ele proibia a divulgação de alguns milagres. E agora é o contrário, agora ele começa a abrir claramente, ele expõe claramente sobre a sua morte e também o que vai acontecer depois dela. Enquanto Jesus ele contava para eles sobre a necessidade do seu sofrimento, da sua morte, Pedro se deixa ser usado por Satanás. Pedro ele era um cara com um contraste muito forte. Ora Pedro está cortando a orelha de um oficial para defender Jesus e outra hora ele está negando que o conheço. Pedro ele tem muitos altos e baixos durante o seu ministério. Ele tem avanços muito ousados, mas por vezes ele é extremamente covarde. E o mesmo Pedro que tinha acabado de confessar que Jesus é o Cristo e só confessou isso porque teve revelação de Deus, agora ele abre a boca por indução de Satanás. Ele se torna uma pedra de tropeço para o ministério de Jesus porque ele quer de alguma forma que Jesus se afaste da cruz. O que Pedro não quer, na verdade, é ser seguidor de alguém que termina fracassado. Para Pedro, a imagem do Messias ela estava ligada a uma imagem de glória, de majestade, de poder. E depois de lutar tanto para saber quem Jesus é, Pedro ele rejeita os novos ensinamentos de Jesus que dizem claramente para onde é que ele vai, que é a cruz. A personalidade e a história de Pedro me mostram e nos ensinam que o crente mais devoto, o melhor dos santos, o mais empenhado, ainda é uma criatura sujeita a falhas. O que Pedro não conseguiu entender é por que Jesus escolhe a cruz ao invés de um trono. E numa visão humana, um trono ele precisa estar preenchido de glória, de poder, com força. E Jesus imediatamente ele percebe que por trás de Pedro estava novamente Satanás tentando tirar a atenção de Jesus da cruz, como ele já tinha feito várias outras vezes. Satanás sabe melhor que ninguém o poder que a morte e a ressurreição de Jesus traz. E ele vai usar tudo que tiver ao seu alcance para nos tirar do foco e da vontade de Deus para nossas vidas. Jesus ele repreende Pedro e manda embora Satanás. Pedro, por um momento ali, ele perdeu a lucidez, mas ele continua sendo um discípulo e Jesus continua investindo nele. Jesus discerniu quem é que estava por trás de Pedro, tentando desviá-lo da cruz. E aí Jesus expulsa Satanás, mas Pedro fica. Jesus, ele jamais abre mão dos seus filhos. E nesse texto aqui, a gente consegue ver 3 tipos de cegueira. A cegueira física, e essa foi curada pelo toque de Jesus. A cegueira espiritual, o povo não tinha olhos, o povo tinha olhos, mas não discernimento, né? Eles viam a obra de Jesus e ouviam os seus ensinos, mas eles não discerniam a sua natureza e nem que ele era de verdade. E essa cegueira aqui, ela só pode ser curada pela proclamação da palavra e a ação do Espírito Santo na tua vida. E a cegueira de Pedro, que era um discípulo, que já tinha tido a sua mente iluminada pela verdade, mas que por algum momento ele se deixa seduzir por Satanás e perde o discernimento e a essência do cristianismo. Ele perde a noção de que a salvação vem por meio da morte e a ressurreição de Jesus. Então, eu espero que você tenha entendido um pouco melhor sobre esse texto, eu espero que o Espírito tenha falado ao seu coração. Eu agradeço por você ter ficado até agora e eu gostaria que você, junto comigo aí da sua casa, que nós orássemos para que o Senhor não nos permita esquecer das coisas que Ele já fez, para que nós definitivamente, como filhos de Deus, descansemos na provisão do Senhor, que nós passemos a confiar que Jesus vai nos sustentar e que Ele vai prover na falta, que Ele vai ser presente na hora da necessidade. E também que os nossos olhos estejam sempre focados na pessoa de Jesus para que o nosso discernimento sobre as coisas estejam corretos. Amém? E que principalmente, que em nenhum momento nós demos brecha para Satanás nos usar como pedra de tropeço para alguém ou para a nossa própria vida. Que as coisas que o Satanás tenta plantar na nossa mente, no nosso coração, não tire os nossos olhos da cruz do Senhor. Amém? Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado porque a Tua palavra é viva e eficaz e comunica conosco até hoje.
Obrigado, Senhor, porque Tu nos deixou um manual e porque através de tudo que está escrito aqui nós podemos aprender e que através do nosso aprendizado o Espírito Santo do Senhor vai operando em nós e transformando a nossa vida de dentro para fora. Obrigado, Jesus, porque Tu és um Deus provedor, generoso, cuidadoso. Obrigado porque nós, como filho de Deus, não precisamos nos preocupar com o que comer, vestir, ou Deus, nos preocupar com qualquer necessidade que nós tenhamos para que o Seu reino se expanda, para que a mensagem do Evangelho seja alavancada. Nós entendemos e acreditamos, Senhor, que Tu vai abrir todas as portas, que Tu vai prover tudo o que for necessário para que a mensagem do Evangelho seja anunciada. Nós oramos, Deus, por um mover sobrenatural na nossa cidade, que o Senhor nos dê novas estratégias, que o Senhor nos dê discernimento para tratar, Deus, pessoas como pessoas e não como coisas. Que o nosso coração esteja sempre, Deus, sensível ao Teu falar e à voz do Teu Espírito. Obrigado, Senhor, obrigado porque Tu tens sido fiel, porque Tu tens sido generoso, porque nós já Te vimos fazer muitas maravilhas e porque nós cremos, cheios de expectativas, que o Senhor vai fazer coisas ainda maiores no nosso meio. Em nome de Jesus nós Te louvamos. Eu oro, Deus, pela vida dos meus irmãos que ficaram até agora. Eu oro também, Deus, pelos pedidos no chat, que o Senhor sonde o coração dos Teus filhos e, Deus, a Tua palavra ela nos garante que o Senhor tem prazer em saciar o desejo do coração dos Teus filhos. Então é por isso que eu oro essa manhã. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Amém. Gente, obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero que esse tempo tenha te abençoado e até a próxima vez. Um abraço.